O Senhor, Ele me deu uma palavra hoje, na verdade ontem, e eu estava meditando nela, trazendo à existência. Como esse nosso Deus, Ele é soberano. Como esse nosso Deus, Ele é fiel. O que nós temos que ter na tábua do nosso coração é essa confiança. Livro de Provérbios, capítulo 20, no verso 24, vai dizer: é o Senhor que dirige nossos passos. Então, por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Salomão, ele está aqui expressando, mostrando, ele está afirmando. Ele está dizendo para a igreja: é o Senhor, compreenda. É o Senhor que está dirigindo nossos passos. Então, para que ficar tentando compreender cada situação, cada adversidade, cada problema? Ora, se a minha vida ela está entregue nas mãos do Altíssimo, se a minha vida ela está entregue nas mãos do Todo-Poderoso, por que eu vou me preocupar? Por que eu vou me desesperar? Acaso Deus ele não é fiel para cuidar de cada um de nós? Será que esse Deus é tão desumano, tão irresponsável assim? Ou será que é porque nós estamos faltando ter mais intimidade com o Senhor? Jesus Cristo, ele afirmou na sua palavra santa, aonde ele disse: ora, vós que são pecadores, sabe dar o que é melhor para vossos filhos? Se acaso um filho teu pede um pão, você vai dar uma pedra? Será que você vai ser tão mal assim, ou você vai ter sensibilidade de ajudar o seu filho? Algo que veio de ti, que você ama. Você não vai chegar a tal ponto. Imagine o Pai que está nos céus. O próprio Filho, ele revelou dessa forma. Às vezes, igreja, nós indagamos. Nós achamos que nossa bênção está perdendo-se força, que Deus não está olhando para nós, que Deus não está vendo nossa situação. Às vezes nós pensamos que o Senhor nos abandonou, mas todavia, ainda que pai ou mãe te abandone, ainda que você pense que está só, lembre-se, o Senhor, Ele cuida de ti. Não questiona mais, não indaga, não queira saber daquilo que Deus tem preparado para ti. Viva um dia por vez. A sua palavra ela é clara. Não queira entender tudo ao longo do caminho. Não queira medir Deus. Deus ele é eterno. Deus ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim. O Senhor ele é eternidade, é inexplicável. Existia um profeta nos tempos a qual Deus escolhia e separava para ser porta-voz de Deus na terra. No livro de 1 Reis, capítulo 17, aonde Deus separou e designou esse homem para levar a tua palavra para o povo. Elias, um grande servo, profeta de um Deus Altíssimo, porta-voz. E ele tinha escolhas. Um certo dia, ele profetizou para o rei Acabe. E ele falou que não desceria chuva. A chuva cessaria. As cortinas do céu se fechariam. E só voltaria a chover quando assim ele desse ordem. E o Senhor se revela para Elias, depois do que Deus usou ele para profetizar para o rei. E disse assim: olha, Elias, foge, não fica no meio desse povo pagão. Chegou o tempo de você fugir. Você vá até o leste, vá para junto de um riacho chamado Querite. E lá você fique até a hora que eu determinar de você continuar o caminho. Veja, Elias, servo de um Deus Altíssimo. Elias tinha um governador. Elias não tinha autonomia sobre a sua vida. Elias, ele era um servo, aonde no seu papel de servo, ele ouvia e obedecia. De repente, ele poderia indagar, questionar e escolher não ir. Mas como ele tinha intimidade profunda com o seu Senhor, ele ouviu e obedeceu. E ali Elias fugiu da presença do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, porque eles prepararam um laço para matar Elias.
Elias, ele ia de confronto, ele ia contra mais de 800 profetas. Eram esses 400 profetas de Acabe e 450 de Jezabel. Profetas esses corrompidos pelo dinheiro, corrompidos pelo poder. E Elias ia de encontro a todos esses e confrontava, porque ele tinha um Deus soberano e genuíno. E na sua partida ao riacho de Querite, ali ele permaneceu por volta de 6 meses. E a terra secou. E a fome veio sobre aquele lugar. E Elias era cuidado por animais, por pássaros. Deus deu ordem. E quando Deus deu a ordem a Elias, ele disse: olha, Elias, vai a leste, junto ao riacho de Querite, e lá acampa a sua tenda, porque eu já dei ordem aos corvos para te alimentar dia e noite. E o riacho que você está à beira, bebe da água, e só sai no meu tempo. E a palavra de Deus vai dizer no capítulo 17 de 1 Reis, que Elias assim fez, fugiu da presença do seu adversário. Muitas vezes nós não podemos confrontar. Engana-se quem pensa que a força está no seu braço. Não cabe a você, como servo de Deus, como um servo obediente, querer lutar contra o que Deus não está dando ordem. A palavra de Deus vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas em nossas vidas. E Elias compreendia que havia um tempo de fugir, um tempo de se esconder, um tempo de entrar em anonimato, um tempo de sair do meio da plateia, da multidão, um tempo de se aprofundar mais na presença do Pai. E os corvos, eles vinham trazer pão e trazer carne. E é interessante que o corvo, ele se alimenta de carne. Mas o Senhor já tinha dado uma palavra, uma ordem. E quando Deus vem com ordem, homem na terra nenhum pode vogar. O que eu quero dizer com isso? Se Deus te prometeu, ainda que Ele dê ordem a corvos para trazer carnes para ti, Ele não vai tocar e só vai obedecer. E assim Elias obedeceu e passou tempo em anonimato, aleluia. Porque quando nós estamos carregando a presença do Senhor, quando nós temos conexão e intimidade com o Pai, a gente não quer saber dos aplausos, a gente só quer saber de obedecer e assim fazer jus à palavra do nosso Senhor. E esse riacho secou, a Bíblia vai dizer que o riacho ele secou. E os corvos pararam de alimentar Elias. Então foi chegado um novo tempo na vida dele. E ali o Senhor se revelou mais uma vez para Elias. E o Senhor deu uma ordem. O Senhor deu uma ordem para Elias e disse: agora você vai sair dessa beira do riacho, sai da zona de conforto, porque eu creio que Elias já estava bem confortável e Deus é um Deus que sempre está nos tirando do conforto, aleluia, trazendo à existência situações novas, para que venhamos a nos levantar, a nos posicionar, a secar as lágrimas e continuar dando o nosso melhor. E assim Elias, mais uma vez, Elias se posicionou. E Deus diz: agora você vai para Sarepta, porque lá eu já dei ordem a uma viúva. É interessante que nesse tempo do Antigo Testamento, uma viúva, ou ela era cuidada por pessoas, pela tribo de Levi, que assim dava as ofertas, mantimento para uma viúva, ou então ela é afastada da sociedade. E é interessante que, mais uma vez, o profeta, o boca de Deus na terra, aquele que estava trazendo a presença do Altíssimo, estava entrando em uma situação mais adversa, numa situação mais que impossível, mais uma vez. E assim Elias, como servo obediente, ouviu a voz do seu Senhor e assim seguiu o caminho até Sarepta. E chegando lá, ele encontrou uma mulher. Quando ele adentrou aos portões daquela cidade, a primeira pessoa que o abordou foi aquela senhora.
Ela estava colhendo alguns gravetos no chão. Ela estava colhendo uns gravetos para ali fazer uma fogueirinha e preparar seu último alimento para ela e seu filho. Veja que situação inusitada. Veja que improvável, que impossível. Olha aonde o Senhor colocou o profeta. Veja, tirou de uma situação extremamente adversa e improvável e impossível, mas o manteve alimentado e cuidado. Logo em seguida, no tempo oportuno vindo da parte do Senhor, o Senhor o fez ir para outras terras. E lá Deus mandou providência mais uma vez. Mas o que eu compreendo, caro ouvinte, é que Elias, ele sabia o Deus que ele servia. Elias, ele tinha grande convicção de que esse Deus que servia, ainda que o quadro parecesse impossível, Deus iria trazer à existência no decretar da palavra de Elias. Deus muitas vezes quer se revelar. Deus muitas vezes quer lhe entregar o milagre. Mas por você estar passando por situações adversas, por você estar passando por dor, por luto, por sofrimento, nem a boca você consegue abrir para profetizar. E eu compreendo que a palavra ela tem poder. Ela traz à existência o que não se existe. Mas para eu trazer essa palavra viva que dá vida, eu tenho que compreender quem é o meu Senhor. Eu tenho que ter essa intimidade genuína com o meu Senhor. Não como uma maquiagem, não da boca para fora, mas em espírito e em verdade. Porque o Senhor, ele está procurando os verdadeiros adoradores. Que o adore em espírito e em verdade. Por isso que muitas vezes você se sente abandonado sozinha. Porque falta essa intimidade na presença do Senhor. Compreenda. O Senhor nunca te abandonou. O Senhor nunca te deixou sozinha. O Senhor sempre esteve ali dando ordem a corvos, dando ordem à viúva para cuidar de ti. O Senhor sempre se preocupou contigo. Até porque Ele deu seu único filho amado, por amor a mim e a você. Será que você teria coragem de entregar naquela cruz o seu único filho, por amor a uma humanidade a qual nem conhecia, nem compreendia? Mas por Ele amar tanto a sua criação, Ele entregou o seu único filho. Ele entregou o seu único filho como uma prova de amor. Aleluia. E ali Elias, ele foi, encontrou com aquela viúva nas terras de Sarepta, terra seca, de assolação, terra onde a fome perseguia, a seca já se existia. E só existia ela e seu filho ali. Um quadro onde, aos olhos do profeta, aos olhos da natureza humana, impossível. Elias tinha duas escolhas, mais uma vez. De obedecer à voz do seu Senhor e assim crer de todo o seu coração e profetizar e proclamar, ou então entrar no mesmo quadro daquela viúva. Dançar a mesma música dela, de dor, de sofrimento e esperar a morte. Mas aquele profeta entrou por aqueles portões e veio trazer vida e esperança para aquela mulher. Aquele homem deu o decreto na vida daquela mulher e disse, veja, Elias abordou-la no capítulo 17 ainda, no verso 10, diz assim, Elias foi até Sarepta, quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão, veja. Ele sabia do quadro daquelas terras. Ele já vinha de um riacho a qual o Senhor já tinha feito cessar água naquele lugar. E ele já compreendia que aquela terra, ela já não tinha mais água nem pão. E Elias foi no ponto da necessidade daquela mulher.
Além da água, ele ainda disse: eu quero também pão, tenho sede e tenho fome. Mas ela respondeu para Elias: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Olha o quadro que essa mulher se encontrava. Olha o que Elias ouviu da boca daquela mulher. Quantas vezes Deus tem falado contigo? Quantas vezes Deus tem se revelado até na sua própria palavra e você não tem crido? Por conta do quadro que você está passando. Mas eu quero te dizer uma coisa neste dia chamado hoje, que o próprio Senhor preparou para que eu viesse ser boca de Deus na terra para a sua vida. Entenda. Não é o que está à sua volta, não é ao que você está vendo, não é o palpável, mas é trazer-se à existência o que não se existe. Ainda que a medicina diga para ti é o fim, o Senhor diz: sou eu Deus, o Deus da medicina, e digo sim. É não para o homem, sim para a minha ciência. Ainda que os teus celeiros esteja faltando, como na vida desta viúva, Deus diz: ei, sou eu um Deus de providência e manda o suprimento necessário para a tua vida. Ainda que você pense que está tudo acabado, Deus diz: sou eu Deus do impossível, do improvável, que entro hoje, porque mandei o profeta naquelas terras secas, aonde faltava água, aonde faltava pão, e mandei ele trazer a existência. Assim Deus está mandando eu trazer a existência para a tua vida. Ei, não é o fim, não acabou. Na presença de Deus haverá milagres, maravilhas. O morto pode estar sendo velado, mas se houver uma palavra de todo o seu coração, de todo o seu ser, ele ressuscita. Neste cenário não estava sendo diferente. Então Elias disse assim: não tenha medo. Veja, hoje Deus manda eu declarar para a tua vida: não tenha medo. Por que o medo? Por que esse desespero? Por que essa ansiedade, essa insegurança? Isso só lhe traz mazelas no teu espírito e na tua alma. E Elias disse àquela mulher: não tenha medo, faça o que acabo de lhe dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Ora, essa mulher não sabia quem era este homem. Este homem chega no de repente, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus de repente, ele é um Deus socorro presente na hora da sua angústia, na hora da sua adversidade. Clamas a mim e responder-te-eis. Ele é socorro presente na hora da sua angústia, meu irmão e minha irmã. Ele não é um Deus não só na hora que você precisa, em todo o tempo. Ele quer se revelar para ti. E aquele quadro daquela viúva, ela já esperava a morte, ela não tinha mais esperança. E Elias veio trazer esperança. E ele ainda teve ousadia em dizer para aquela mulher: olhe, o que eu falei, creia, vá prepara o pão, prepare o mantimento aí para mim, mas traga primeiro para mim. Eu creio que Deus ali estava mexendo na alma dela, para ver até onde ia a força e a fé dela. Ela poderia ter dito: meu irmão, eu não sei nem quem é você. Eu vou fazer a comida para mim, para meu filho, e a gente vai morrer, meu irmão. Você chega aqui exigindo água, exigindo pão. Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você não está enxergando o que está à sua volta, não? Eu creio que ela ali deve ter, não em palavra, mas em mente, indagado: quem esse homem pensa que é? Mas Deus, ele é socorro presente na hora da sua angústia mais profunda. Se você clamar, se você o buscar. Mateus
Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, vai dizer que é entrando no teu quarto, separa um lugar secreto para aprender a ter essa intimidade com o Pai que quer revelar coisas gloriosas para ti. Nessa época, o profeta ele era escolhido a dedo. Não era qualquer um que vinha e dizia: olha, eu agora vou pregar, agora eu sou boca de Deus na terra. Não, não. Era o Senhor que escolhia antes da existência. Quando ainda estava sendo formado no ventre, Deus escolheu os profetas que assim iriam trazer a palavra do Senhor, que seriam ali porta-voz de Deus. Mas hoje tem sido diferente. Houve esse preço de cruz. O véu foi rasgado e o acesso hoje está livre. Hoje não existe hierarquia, não. Hoje não existe ninguém melhor do que ninguém, não. Na presença do Senhor nós somos todos servos de um Deus Altíssimo, a qual quer se revelar para nós. Mas é necessário nós trazermos à existência essa essência. Ainda que como essa viúva, que mesmo nesse quadro de morte, ela confiou na palavra daquele profeta. E assim ela obedeceu. E ele não termina por aí. Além dele dizer: escute, prepare a minha comida e depois prepare para ti. E além dele dizer: não tenha medo. Ei, não tenha medo com nada não. Ele ainda profetizou e disse assim: escute, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Além dele trazer à existência o alimento, ele profetizou na vida daquela mulher que mesmo que lá fora a morte, a seca, a fome estivesse assolando a humanidade, na casa dela esse mal não chegaria. E assim aquela mulher creu de todo o seu coração, sem duvidar, porque ela tinha duas escolhas: ou de trazer à existência essa vida que o profeta estava falando, ou de morrer com aquela calamidade a qual estava aos seus olhos. E aqui eu finalizo lhe perguntando: por que indagar a Deus? Se sua vida está nas mãos do oleiro, se verdadeiramente a sua vida está nas mãos do Criador, por que temer? Temer por quê? O louvor ele vai dizer, e os salmos ele vai dizer: temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Descansa teu coração, serva de um Deus Altíssimo. Descansa teu coração, porque o Senhor, ainda que tu pense que está demorando, Ele está te aperfeiçoando no vale que você passa, para te dar a vitória. Essa que você mais tem almejado e que mais tem assolado a sua alma e te preocupado. O Senhor hoje manda te dizer: não tenha medo. Escuta a voz do Senhor. E lá em Provérbios 20, 24 diz: é o Senhor que dirige os nossos passos. Escute. É o próprio Pai, esse mesmo Deus que se revelou para Elias, dando um decreto e uma ordem, e trouxe a existência na vida da viúva, que ela esperava a morte, a vida. Salomão aqui, ele está afirmando: é o Senhor que nos dirige nossos passos. Então não queira entender tudo ao longo do caminho que Ele está fazendo. Se você é uma serva de Deus, se você é um servo de Deus, apenas você vai ouvir a voz do seu Senhor e vai obedecer. Assim como Elias ouviu a voz do seu Senhor e obedeceu. Assim como aquela viúva ouviu a voz do profeta e obedeceu. Assim eu creio que hoje
O Senhor arranca a escama dos teus olhos, tampões dos teus ouvidos e diz: não se detenha. Se creres que o Senhor está cuidando da sua vida e dos teus, a farinha não vai faltar, o azeite não vai faltar. E ainda que o mal venha assolar a terra, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas olha, porém tu não serás atingido. Tão somente descansa teu coração, porque o guarda de Israel, ele não dorme. E pode ter certeza que ainda hoje haverá providência na tua vida, nos teus celeiros, nas tuas finanças, nos teus negócios. Tão somente não temas, porque o Senhor cuida de ti e dos teus. E aqui eu louvo a meu Senhor e agradeço essa rica e gloriosa oportunidade. Entenda, Mateus 6,6 vai dizer: se tranca no teu quarto, fecha a tua porta, e ao invés de estar lamentando para aqueles que não têm compreensão de quem é esse Deus de Elias, esse Deus dessa viúva de Sarepta, vai falar com o Pai. Entra no teu quarto, fala com Ele e não se detenha, porque Ele vai se revelar e revelar coisas gloriosas que mente nunca pensou, ouvido nunca ouviu e boca nunca falou o que Deus tem preparado para mim e para você. Em nome de Jesus, guarda essa palavra na tábua do teu coração, porque o Senhor, Ele te ama e você é uma preciosidade para o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.